Bom dia Brasil, bom dia Rio Preto. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Lilia Abreu Tardelli o seu convite para este evento e também à professora Valquíria de participar em um debate diferente, porque será um debate à distância. O tema que eu vou apresentar é o compromisso educativo das pesquisas do interaccionismo sociodiscursivo. Por quê? Porque algumas vezes o nosso trabalho em linguística aplicada, em didática das línguas, não deixa perceber corretamente o compromisso que nós temos com a educação da Suíça, da Espanha e também com a educação no Brasil. Vou começar fazendo um pequeno homenagem pessoal a Paulo Freire. Vocês sabem que Paulo Freire, pernambucano, nascido em Recife, é o autor, o pedagogo mais citado do mundo. Mas talvez vocês não sabem que ele passou 10 anos do seu exílio nesta universidade, desde onde falo, na Universidade de Genebra. Paulo Freire, que é para mim uma grande personalidade da educação, sobretudo com os trabalhos consagrados à educação pela liberdade e à pedagogia do oprimido, passou o seu exílio político e acadêmico na Universidade de Genebra, onde foi declarado Dr. Honoris Causa. Acho que foi a primeira vez que ele recebeu o título de Dr. Honoris Causa, o ano 1979. E acho que nós somos todos, de uma maneira ou outra, herdeiros do pensamento de Paulo Freire. Por quê? Porque para o interaccionismo sociodiscursivo, a linguagem construi o homem. E Paulo Freire, que tinha outras referências, falava do lugar do letramento na construção de pessoa. Em segundo lugar, Paulo Freire dava uma importância maior à visão crítica do mundo e dos textos. Ao meu entender, é o autor que começou um trabalho sobre o letramento crítico e sobre a conscientização, a tomar consciência de onde venimos e do papel da linguagem para o desenvolvimento. E, em outras palavras, nós que somos vigotskianos também damos uma importância maior ao controle consciente dos comportamentos que aprendemos e, em grande parte, os comportamentos linguísticos. A linguagem desenvolver a escrita, desenvolver a expressão oral é muito importante, mas nós somos ambiciosos e pensamos que é importante o controle consciente do comportamento de linguagem. E nesse sentido, os conceitos são diferentes. No nosso caso, falamos de atividades metalanguageiras, de atividades metacognitivas, mas que leva ao mesmo ponto a tomar consciência do nosso comportamento. Também o método de Paulo Freire passa por 3 etapas. Aí as diferenças são um pouco maiores, mas tem pontos em comum. Vocês sabem que o método de Paulo Freire dá uma importância à tematização, a tomar conhecimento sobre a situação dos alunos, dos educandos, e dá muita importância aos temas a tratar na educação. No nosso caso, nós falamos de começar por conhecer as necessidades de linguagem do aluno. E quais são as necessidades? Começar por uma avaliação inicial da situação. Mas, desde o meu ponto de vista, eu me considero especialista na sociodidática das línguas, dou uma importância maior aos contextos e de como os contextos jogam um papel na aprendizagem. Ele fala de tematização e de significação social dos textos que nós abordamos, e nós falamos também da construção de significações sociais e de problematização. E nesse sentido,
somos tanto, desde o meu punto de vista, os autores que traballamos sobre o interaccionismo sociodiscursivo, somos heredeiros non solamente de Vygotsky, mas tamén do pensamento de Paulo Freire, tan vinculado á Universidade de Ginebra. Vou falar agora do inicio das pesquisas ginebrinas. Os anos 80, seguindo Jean-Paul Broncard, se comezou traballando sobre o funcionamento dos discursos, mas traballábamos sobre o funcionamento dos discursos para coñecer mellor os obxectos de ensino. Aí a nosa entrada aparentemente non era o alumno, non era o educado, mas os obxectos de ensino. E por qué? Porque o profesorado precisaba saber máis sobre o funcionamento da linguaxe, o funcionamento das linguas naturais, o portugués, o francés, o español, as diferentes linguas, e ver como o funcionamento da linguaxe se adapta aos contextos de produção. O segundo momento das pesquisas foi un momento máis próximo da psicologia da linguaxe, tema que tamén interesou a Paulo Freire, e a miña tesis doctoral foi feita sobre o desenvolvemento dos tempos verbais dentro de 4 géneros textuais. A tese de Bernard Snowly foi realizada sobre os organizadores textuais e os fenómenos de conexão nos textos, e a tese de Geneviève Devec sobre a coesão nominal. Eran traballos de pesquisa sobre o desenvolvimento da linguaxe en diferentes edades, a evolução, mas sempre pensada en situação escolar, que é o lugar onde se aprende a escrita, e tomando a escola, tomando os factores que determinan a aprendizaxe como referencia. Na mesma época comenzaron as primeiras pesquisas sobre as secuencias didácticas, e foron pesquisas que comenzaron no ensino da secundaria, iniciadas por Bernard Snowly e Daniel Bain, e na escola primaria con Auguste Pasquier e eu. E aí se comenzou con a noção de secuencia, que tomaba en consideración cuáles son as capacidades iniciales dos alumnos, e en función da avaliación das capacidades iniciales dos alumnos, o que intentábamos era organizar módulos de ensino para desenvolver a expresión escrita, e ulteriormente con o libro para un ensino do oral que va a publicar próximamente a editorial Parábola, unha adaptación para o Brasil. Comenzamos a traballar tamén sobre a oralidade e o desenvolvimento da expresión oral. Foi unha primeira generación de pesquisas de engenharia didáctica que se fiz já em colaboração com os professores, e que antes de generalizar ou de propor novos instrumentos para o ensino, se experimentavam com os professores. Aqui tem uma diferença com Paulo Freire. A diferença é que nós defendemos as ferramentas de trabalho, e que ele sempre denunciou o tecnicismo, sempre foi crítico com un exceso de tecnicismo. E nós, contrariamente a Paulo Freire, defendemos o papel fundamental das ferramentas, e tamén no multiletramento, inclusive as ferramentas digitais, na aprendizaxe da linguaxe e na aprendizaxe da língua escrita. É unha secuencia didáctica, é unha ferramenta para o ensino, e o propio género textual o consideramos como unha ferramenta para o desenvolvimento da linguaxe.
O libro Géneros Orais Escritos na Escola, traducido por Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro, recopila os traballos sobre o ensino da época. E eu acho que é um trabalho comprometido por uma razão particular. Aqui, no Cantao de Ginebra, quase o 50% da população é de origem não francófono. São alóglotas ou vêm de outras línguas. Ginebra é uma cidade que tem mais de 150 línguas diferentes. E o que nós descobrimos com as nossas pesquisas é que as sequências didácticas ajudavam particularmente os alunos saídos da imigração, que falavam outras línguas, e aqueles que têm que vêm de classes sociais desfavorecidas. E indirectamente um trabalho que se pode ligar com a pedagogia do oprimido, no sentido em que pensa muito nos alunos que não têm as mesmas condições iniciais que as classes meias e as classes superiores. Isso permitiu a escrita dos 4 volumes sobre as sequências didáticas, expressar-se em francês, sequências didáticas para a oral e a escrita. Então, a partir dos finales dos anos 90, pasamos a um tipo de pesquisa diferente em que queríamos analisar as prácticas dos professores e os objetos de ensino. Aí mudamos de perspectiva, Bernard Schneuli e eu, porque depois de anos trabalhando em engenharia didáctica, construindo novas ferramentas para os professores, queríamos saber como em situações normales, ordinárias de trabalho dos professores, como ensinavam. E escrevimos o livro publicado o ano 2008, os objetos ensinados em classe de francês, em que, observando 30 aulas, em que a metade trabalhavam sobre a escrita de textos argumentativos e a outra metade trabalhava sobre o ensino gramatical. E aí descobrimos que as inovações têm dificuldades em passar na prática. Os professores querem inovações, querem mudar de prática, mas é muito difícil mudar e muitas das práticas dos professores são sedimentação de práticas tradicionais clássicas. Eles querem cambio, mas implicar-se no cambio não sempre é evidente. E agora estamos em um segundo movimento que eu chamo uma nova geração de sequências de engenharia didática e de sequências didáticas, em que a conceição de dispositivos se faz sistematicamente em colaboração com os docentes, com os professores. É difícil porque não é fácil mobilizar os professores para a pesquisa, e que tem uma dupla experimentação. Em primeiro lugar, eles experimentam o modelo de sequência didática, e, em segundo lugar, eles ajustam conosco as práticas, e uma vez ajustadas, a experimentação se estende a outros professores. Quando terminamos, avaliamos o trabalho realizado e procuramos uma extensão aqui na Suíça, ou no caso de outros países, no País Basco, na Espanha, ou em outros países. A pesquisa em engenharia didática é uma pesquisa axial e colaborativa. Por que colaborativa? Porque pensamos, como Paulo Freire, que temos que ouvir seguir os consellos
dos profissionais que têm uma visão muito mais clara do contexto e dos factores que influem no seu trabalho. Em resumo, e para terminar, tem 5 grandes orientações gerais da pesquisa. A primeira, trabalhamos sobre a variação. A perspectiva é variacionista. Isso quer dizer que nos comprometemos com as práticas de linguagem que vêm dos alunos para abrir em direção de outras práticas novas. E a diversidade de gêneros textuais é importante. Segunda característica, trabalhamos sobre gêneros textuais, modelizando, fazendo uma modelização didáctica para saber quais são as características que merecem um ensino. E por quê? Porque o gênero toma em consideração as capacidades de ação das pessoas, dos indivíduos, mas também toma em consideração os contextos de realização dos comportamentos de linguagem. E tanto os gêneros textuais como a modelização didática é fundamental para lançar um trabalho sobre o ensino da expressão oral ou escrita. Quarta característica, damos importância à progressão curricular. As pesquisas buscam saber quais são as dimensões que temos que desenvolver em função dos anos. Começamos por os 4 anos e terminamos no final do ensino obrigatório. E última característica, sempre trabalhando em projetos. Aí, de novo, os projetos pedagógicos para lançar uma atividade de linguagem têm muito que ver com o tipo de trabalho sobre os temas de Paulo Freire, mas não unicamente Paulo Freire, Celestine Freinet e os grandes autores do século passado que desenvolveram a pedagogia activa. Essas são as grandes características. Poderia falar ainda de outras orientações, mas vou terminar falando para o debate de não somente os pontos em comum, mas também as possíveis diferenças. Com a perspectiva do letramento crítico, eu acho que temos muitos pontos em comum. Se nós trabalhamos sobre as fake news, ou se nós trabalhamos sobre a leitura e a compreensão de contos tradicionais, por exemplo, vamos a trabalhar sobre o estereotipo de personagens. No caso do conto, podemos ver que em um conto a princesa tem um estereotipo de gênero que o herói, o príncipe, que o príncipe tem que lutar para conseguir a mão da princesa o casamento. E que na nova literatura infantil vocês têm contos que são a antítese dos contos tradicionais. E tantos para um como para outros, ensinar a ler e também descobrir os conteúdos, descobrir as características dos estereotipos das personagens de maneira crítica. De maneira crítica significa a distância e questionando o rol dos personagens. E temos sequências didáticas em que se parte da compreensão de um conto tradicional, tomando as personagens como elemento de base para a compreensão, mas também vendo os sentimentos e as intenções e vendo os estereotipos. Um ogro é uma figura masculina que tem umas características, uma princesa tem umas características. E trabalhamos isso do ponto de vista da textualidade, de como se construem as significações no texto. E podemos trabalhar em paralelo a produção de um novo conto, que pode ser uma transformação, uma paródia do conto precedente, como faz a literatura, a nova literatura para
para a gente jovem. Então, a base pode ser a mesma, mas eu acho que o tipo de pesquisa que nós fazemos é uma pesquisa que tem diferenças. Quais seriam essas diferenças? Em primeiro lugar, nós trabalhamos de maneira muito fina sobre os aspectos da textualidade, as características linguísticas do gênero e os aspectos ligados à textualização são aspectos maiores. No que eu pude observar das pesquisas de outros correntes, inclusive de gente que se reclama do interaccionismo sociodiscursivo no Brasil, os aspectos ligados à língua muitas vezes quedavam em segundo lugar. E o debate que eu gostaria de lançar hoje é como fazer para ligar discurso e língua e como trabalhar os aspectos de desenvolvimento da língua portuguesa trabalhando os gêneros. E acho que tenho que terminar porque o tempo é justo. Mando um abraço grande a toda a gente de Rio Preto. Eu, uns anos atrás, tive a sorte de participar em um curso organizado para a professora Lília Abreu Tardelli. Guardo uma lembrança maravilhosa de Rio Preto e mando saudações a todos os participantes no evento. Obrigado.